Tenha paciência, é hora de desafios e conflitos. Ultimamente, nos últimos anos, o mês de julho tem sido um mês muito difícil e não é exceção. E a gente tem que entender esse momento e saber lidar com o que está aqui. Nós vamos ter uma lua nova na segunda-feira e vai ter vários aspectos difíceis. Primeiro, é uma lua nova em Câncer, em oposição com Plutão. Temas muito sensíveis, como família, sentimentos, entes queridos, pais, terra, pátria e todos os temas de cunho muito emocional. A gente pode ter várias crises nesses temas. Então a gente está aqui com uma semana potencial de perdas, sejam afetivas, materiais, financeiras, crises de todos os tipos, tá? Situações difíceis e, claro, situações difíceis também envolvendo países, porque Câncer representa o patriotismo, às vezes distorcido. Então a gente pode esperar conflitos em várias partes do mundo ou algum conflito bastante sério já estourando nessa semana. Além de tudo, a gente tem o Marte se opondo com Saturno, que é outro peso pesado. Então, esse é um aspecto que pode dar conflitos com polícia, com autoridades, com uma característica também muito agressiva, muito truculenta. Então, numa semana de disputa de poder, a gente pode esperar realmente grandes tensões, a gente tem uma atmosfera de perigo, e aí a ideia não é ficar paranoico, mas ser cuidadoso nessa semana. Além de tudo, Marte com Saturno é um aspecto que cansa muito fisicamente, drena energia, porque muitas vezes a gente está trabalhando muito aqui, ou a gente está cansado, a gente está lidando com doenças, também é possível, o eixo aqui é Virgem, Peixes, e a gente também está lidando com obstáculos, tudo é demorado, tudo é travado, nada é fácil aqui. Por isso que a gente fez o pedido de paciência. E aí, no meio desse cenário, a gente tem mais dois aspectos. Mercúrio quadrado com Júpiter até quarta-feira. Ele dá um excesso de coisas e dá palavras também desmedidas. Mercúrio é a palavra, Júpiter é o excesso. E a partir da sexta-feira, a gente tem Mercúrio quadrado com Urano, que dá imprevistos. Se não bastasse toda essa semana tensa, a gente ainda vai ter relações em revisão? Precisava disso? Mas realmente o céu vai trazer isso, porque a partir do sábado, Vênus vai começar um movimento de retrogradação. Antes do sábado, ele já vai estar lento, e essa retrogradação só vai terminar no dia 3 de setembro. A retrogradação de Vênus é sempre um momento de revisão nas relações, em que a gente vai observar como que a gente está se relacionando, se as relações estão tendo uma proporção, se eu estou dando o mesmo que eu recebo. É o momento, sim, de revisar relações, mas tem que tomar um certo cuidado com a exigência, porque perfeição não existe. E outros temas de Vênus vão ficar um pouco mais difíceis, né? Finanças, os créditos, os valores demoram mais para entrar, as vendas não fluem tão facilmente, mas a gente também pode ter percepções aqui de coisas que a gente tem que melhorar na imagem, com estética. Só que a retrogradação não combina com sair correndo. Ela fala muito em você observar as coisas. Até a terça-feira, o Sol está em sextil com Urano. Esse aspecto é um sopro aí de algo mais solto. Então, o Sol oposto com Plutão, ele é muito denso, ele é obsessivo, ele é encucado. Agora, ao longo da semana, o Sol também está com um aspecto com Netuno. Netuno, para a astrologia, ele tem muito a ver com o quadro todo da história. E para quem usa essa esfera com a parte espiritual também. Então, às vezes, a gente está num conflito qualquer, tem uma parte nossa que fala assim: ah, mas o fulano, a fulana tem tal defeito, porque a gente vai ver os defeitos muito claramente nessa semana. E o Sol com Netuno, ele tem compaixão. Ah, tem tal defeito. Mas você já viu a infância da pessoa, como é que foi? O Sol com Netuno, ele tenta arrumar um propósito, seja para uma pessoa ou para uma situação. Por exemplo, eu falei que é muito fácil nessa semana ter problema com empresa, tá? Claro que a empresa você não vai perdoar, não tem um histórico de empresa, mas você vai se perguntar, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver comigo. O que eu tenho para aprender aqui? Basicamente, ele traz isto. E uma excelente notícia é que no final do sábado, o Sol entra em Leão. Por que é uma excelente notícia? Quando o Sol entra em Leão, depois do final de temporada de Sol em Câncer, tão dramática e tão emotiva, quando o Sol entra em Leão, ele entra com aquele sopro de calor, vitalidade, acreditar em si mesmo, tá? E isso pode ser importante, especialmente se surgirem questões difíceis. O Leão é assim, tal pessoa tem tal problema, mas e eu? Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha vida. Aí remete a Vênus em Leão, que tem a ver com prazeres, com hobby, com interesse pela vida. O Sol em Leão seria isto. Ele dá uma aquecida, uma atmosfera mais calorosa e de mais crença em si mesmo, que eu acho que seria o Leão. O que isso tem a ver com a minha vida, como que eu reajo perante os eventos.